Ser cinéfilo é sinônimo de ser um chato, de ser um pedante, de ser uma pessoa que não consegue suportar o gosto das outras e tem que impor os seus gostos? Ou será que isso é um grande espantalho que foi criado e, na verdade, a grande maioria das pessoas que se dizem cinéfilas ou que gostam de filmes, gostam de cinema, são completamente opostas a isso ou diferentes dessa percepção popular que se tem em relação a essa figura? Vamos conversar um pouco sobre isso hoje, sobre essa imagem deturpada da cinefilia e um pouco da minha opinião também sobre esse tema, como eu percebo essa questão de amar o cinema, mas estudá-lo, ir mais a fundo, entender e se aprofundar nesses temas, e como eu acho que a gente hoje em dia tem um cenário um tanto tóxico se criando em alguns espaços e que talvez afaste as pessoas mais do que aproxime elas. Então chega mais para essa conversa que eu queria também saber a opinião de vocês sobre. Eu vou deixar aqui algumas percepções que eu tenho tido e o que eu acho que a gente pode fazer para tentar promover ambientes um pouco mais acolhedores e menos tóxicos quando a gente toca nesses temas e vai falar sobre essa questão de ser cinéfilo ou não ser. Primeiramente, o que é cinefilia, né? De onde vem esse termo cinéfilo? O que significa isso de fato? Eu gosto de olhar por dois lados, um lado do afeto e um lado da reflexão crítica. Então, ser um cinéfilo é alguém que tem essa paixão, esse amor por filmes, pelo cinema, para além de algo casual. Então, é alguém que quer se aprofundar de fato naquilo, quer assistir, explorar o cinema, mas não só por gostar de filmes e tendo também essa visão de uma reflexão crítica, de um aprofundamento na história, na linguagem cinematográfica, na técnica, na teoria. Então, alguém que tem interesse em criar esse repertório, de ir a fundo, pesquisar, ter informações em relação a contexto histórico, aspectos políticos, sociais desses filmes, desses movimentos cinematográficos. Então, basicamente, a pessoa, para ser cinéfila, não é necessariamente alguém que gosta de filmes casualmente ou que gosta de cinema, e sim alguém que dá esse passo além ou que tem interesse em dar esse passo além, de aprofundar, de estudar e ir mais a fundo de fato na arte cinematográfica e na preservação da história e da linguagem, de entender as origens dessa linguagem também. Historicamente, a cinefilia é algo ligada a movimentos de cineclubes, movimentos cinematográficos, publicações de revistas, a parte de crítica cinematográfica, festivais. Então, todo esse circuito normalmente é permeado pela questão da cinefilia e do cinéfilo. E acho que o exemplo mais clássico que se tem, que é fácil de dar como exemplo, é o pessoal da Nouvelle Vague, Godard, Truffaut, Rohmer, que tinham a carreira do cinema naquela época. Então, antes deles, inclusive, se tornarem cineastas, eles eram jovens críticos aficionados por cinema que passavam horas, dias assistindo filmes e discutindo esses filmes, propondo críticas a respeito, tendo esses debates, essas conversas com os pares deles na época. E isso tudo tem a ver com o que a gente conhece popularmente como cinefilia e como essa imagem do cinéfilo. É claro que eu poderia entrar muito mais a fundo aqui nesse assunto, acho que não é o caso no momento, posso fazer um vídeo específico sobre isso de uma forma mais histórica, embasada. A ideia aqui é falar um pouco de forma geral e entrar nos problemas que eu enxergo hoje, como as pessoas têm tido uma percepção distorcida do cinéfilo. E quando eu digo as pessoas, eu também tinha essa percepção. Desde quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma dificuldade muito grande de me enxergar como uma cinéfila ou de me colocar nessa posição, me identificar dessa forma, porque tinha muito essa visão que é a visão estereotipada, né? Que é esse cara chato, pedante, super intelectual, mas que às vezes tem até uma intelectualidade vazia, um tanto forçada. Essa pessoa que se torna um fiscal do gosto alheio, né? Que quer ditar o que as pessoas vão ou não gostar, o que é bom, o que não é bom. E uma figura de um chato mesmo, né? Aquela pessoa que, tipo, não é uma pessoa divertida, não é uma pessoa legal de conversar e que tem essa coisa de superioridade, de se colocar num pedestal simplesmente porque ela conhece mais coisa do que outros. Isso, pra mim, é muito a figura do jovem cinéfilo, né? Muitas vezes acaba caindo, de fato, nesse estereótipo. O estereótipo existe por um motivo, porque, de fato, existem pessoas que são assim, mas eu acho que longe de ser a maior parte das pessoas que são cinéfilas ou que se identificam dentro dessa comunidade de alguma forma. Então eu também tinha essa visão totalmente deturpada e distorcida disso. Conheci durante a faculdade pessoas que eram assim, com certeza, mas também
conheci muitas outras pessoas que foram desmistificando na minha cabeça essa percepção, pessoas que eu conseguia me identificar, ter conversas produtivas, entender que a cinefilia é uma coisa que pode ser positiva, pode ser saudável, pode ser interessante, mas que infelizmente acabou caindo nesse tipo de distorção e que vai criando um certo afastamento de pessoas que têm interesse e curiosidade em explorar o cinema, mas acabam tendo essa imagem muito negativa do que significa você ser um cinéfilo. Infelizmente, é uma visão que se amplia com as redes sociais, então se você entra naquele umbral que é o Twitter, naquele esgoto que muitas vezes se torna o Twitter, você vai ver pessoas que acabam atraindo outras parecidas com elas nesses loopings de discussões que não levam a lugar nenhum e que são, de fato, esses fiscais de cinefilia e pessoas que estão ali simplesmente para julgar os outros ou para desgostar de tudo simplesmente por desgostar. Sim, existem esses grupos e eu não vou ignorar que isso existe. É inclusive uma coisa que me irrita profundamente. Você aparentemente tem que fazer uma aplicação, né, para conseguir a sua carteirinha de cinéfilo com essas pessoas. E existe, né, as provas de erudição. Então, se você não assistiu X, então você não é cinéfilo. Se você não viu Y, não, você não pode ser considerado. Você nem entra nessa conversa, nessa discussão. Ao invés de tentar incentivar a pessoa, né, não, você tem que assistir isso, pô, vai ser legal e tal, tem essa percepção, tem esse diretor, esse texto aqui, que seria muito legal se você conhecesse, vai atrás de procurar e tal. Não, a pessoa ela não está disposta a isso, ela simplesmente quer determinar quem pode entrar naquele clubinho exclusivo e quem não pode, e é sobre isso. E isso, inevitavelmente, vai criar um bloqueio e uma desmotivação de pessoas que estão tentando explorar mais o cinema, que querem encontrar uma comunidade, pessoas que tenham gostos parecidos ou que se importem com isso da mesma forma que ela se importa. Essa pessoa simplesmente é deixada de fora e não tem como ela entrar nessa discussão, porque se torna um ambiente opressivo até, né? Se torna um ambiente que não é nada acolhedor para novas pessoas se inserirem e conseguirem estar nessas conversas. É a famosa milícia digital de Letterboxd, né? As pessoas que, de fato, estão ali para ser os grandes juízes do que pode e o que não pode. Isso acontece em vários outros âmbitos da internet. Não é uma coisa exclusiva de cinéfilos ou de pessoas que estão ali relacionadas a cinema ou a filmes. A gente sabe que isso acontece em diversos âmbitos. A internet é um pouco essa coisa de tribos e nichos e tal. Mas eu vejo que toda vez que eu entro no Twitter, por algum motivo, para ver alguma coisa, tem ali alguma discussão, algum tweet que virou uma thread que alguém respondeu que gira em torno dessa discussão eterna de quem é ou quem não é cinéfilo, o que é ou não é válido enquanto opinião. E é muito cansativo, assim, para mim, que sou uma pessoa que me importo pouquíssimo com essas discussões, que assim, ó, realmente caguei, já é uma coisa que me irrita um pouco e me afeta em algum sentido de, tipo, irritação. Eu fico imaginando pra alguém que não tem essa paz de espírito que eu tenho pra não me importar com isso, sabe? Alguém mais jovem, alguém que às vezes tá começando a estudar cinema, tá começando a se inteirar desses assuntos, como é que a pessoa se sente entrando num ambiente como o Twitter, por exemplo, e vendo esse tipo de discussão vazia, desses loopings eternos de pessoas amarguradas. E aí a gente entra também nesse mesmo tópico e desses grupos na famosa cinefilia da performance, que é basicamente o que foi muito difundido com a questão das pessoas usarem mais o Letterboxd nessa cultura de logar filmes. Não tenho nenhum problema específico com o Letterboxd, eu acho que é uma excelente plataforma que eu utilizo sempre, não só para registrar ali os filmes que eu tô vendo, mas principalmente para ver listas, conseguir conhecer coisas novas, acho que tem os seus pontos positivos, mas acho que ao mesmo tempo foi algo responsável por criar essa certa obsessão por números que não só é essa cinefilia da performance enquanto performar, que tem essa coisa cult, intelectual, mas de performance de número mesmo, de estatística da pessoa, registrar o máximo possível de filmes e dar nota para a maior parte dos filmes e conseguir fazer críticas de todos esses filmes e ter uma obsessão de, não, preciso assistir 200, 300, 400 filmes no ano, senão eu tô mal, senão eu não, sabe, não me comparo a essas outras pessoas. Então, eu acho que criou-se essa cultura tóxica ao redor dessa rede social, que é para ser um instrumento positivo ali, um diário, e acabou se tornando
uma coisa que para muitas pessoas se torna bastante negativa e opressora e que às vezes até faz a pessoa se desmotivar de assistir filmes depois. Então existe essa pressão por números que de fato eu não entendo, mas ao mesmo tempo entendo, assim, principalmente pessoas mais jovens que acabam entrando nesse looping ali, muito alimentados por estar numa comunidade que incentiva esse tipo de atitude, de olhar pessoas que têm esse tipo de atitude, então ela se sente meio que obrigada a olhar dessa forma também. Então acaba se tornando uma pressão que inclusive pode desmotivar eventualmente que você continue assistindo filmes, porque virou só um checklist ali de números que você tem que cumprir, de coisas que você tem que assistir, que você muitas vezes nem vive a experiência daquele filme de fato, você não para pra pensar no que você assistiu, não para pra estar ali presente de fato assistindo, está fazendo outras coisas enquanto você tá assistindo, está pensando no review que você vai dar no Letterboxd, tipo, é completamente absurdo, assim. E tira também muito da leveza que pode ser a experiência de ver um filme ou de experienciar o cinema. Não que você não tenha que pensar criticamente sobre as coisas que você assiste, acho que, como eu falei, parte da cinefilia é essa reflexão crítica, é você também ir mais a fundo em outros pontos, não só assistir o filme. Mas no momento que você tá vendo 3, 4, 5 filmes num dia, assim, sempre, diariamente, você não tem nem tempo de refletir sobre aquilo que você está assistindo. Você não tem tempo hábil de fato, viver aquela experiência, deixar o filme assentar, você conseguir refletir consigo mesmo, com as suas referências sobre aquilo que você viu. Não, você tá ali numa coisa frenética de números e não de experiência. E além dessa pressão, ainda se coloca uma pressão de que você tem que virar um crítico de cinema no momento que você criou um perfil no Letterboxd, que é completamente absurdo, que não tem nada a ver com nada, assim. E para você ser um cinéfilo, você não tem que ser um crítico de cinema. Eu acho que é importante fazer essa diferenciação que às vezes as pessoas colocam tudo no mesmo balaio. Normalmente o cara que é um crítico de cinema, ele vai ser um cinéfilo, mas não necessariamente um cinéfilo tem que se tornar um crítico. É sempre positivo você exercitar o seu pensamento crítico, exercitar a sua escrita, inclusive, se você quer escrever para você mesmo, às vezes, tipo, eu gostei desse filme, quero usar o Letterboxd, inclusive, como um diário, quero exercitar a minha escrita através disso, acho extremamente positivo, mas no momento que isso se vira uma pressão, uma coisa que você tem que performar para as outras pessoas verem, uma coisa que você se sente quase na obrigação de um crítico profissional de cinema mesmo, sem ser um crítico profissional, sem ter esse peso, essa obrigação, aí eu acho que realmente é algo que caminha para algo tóxico, negativo, que eventualmente vai fazer com que você desista desse hobby ou desista de ver os filmes dessa forma, porque de fato não tem propósito você colocar esse tipo de pressão, esse tipo de neura na sua cabeça em relação à crítica e Letterboxd. E aí, ainda dentro dessa cinefilia da performance, eu acho que tem a coisa que talvez seja uma das que mais me irrite, assim, e que entra na minha cabeça e que assim, ó, é muito complicado pra mim lidar com isso, que é aquela pessoa que parece que ela tá fazendo um esforço enorme pra ela gostar de filmes, que tipo assim, tudo é ruim. Tudo ela assiste já procurando pequenos defeitos, alguma coisinha pra ela não gostar daquele filme. Ela começa o filme, não tipo, vou ter essa experiência, vou ver esse filme, tentar ir de mente aberta. De fato, tem coisas que a gente tem um bloqueio já inicial, tipo, você já não gostou de alguma coisa do diretor antes, você já não gosta muito daquele tema, ou enfim, do ator que tá ali envolvido, qualquer coisa. Isso cria bloqueios inevitáveis que a gente vai ter com alguns filmes já ao começar, mas eu sempre tento ir com o máximo de mente aberta possível para um filme que eu vou assistir. Então a pessoa, ela já começa tentando achar motivos para não gostar, tentando achar problemas que ela vai criticar depois. Nada tá bom, nunca, não existe filme para ela no mundo, e tá tudo bem em fazer críticas. Eu acho que não confunda isso com, então não pode criticar, não pode falar mal de nada. Não, não é isso. Acho que você ser uma pessoa que faz críticas mais duras ou ter ali opiniões fortes, não tem problema nenhum. O meu problema é com pessoas que parece que ela nem gosta de cinema, tipo, cara, vai ler um livro, vai ouvir uma música, vai jogar um videogame, às vezes vai ser melhor pra você, sabe? Porque a pessoa, ela faz um esforço muito grande pra não gostar de nada. E você vê claramente, assim, dá pra perceber quando é alguém que está fazendo críticas e quando é alguém que simplesmente está ali criticando por criticar, no sentido de ser do contra, de, enfim, não querer estar com as outras pessoas que gostaram daquilo, que se todo mundo gostou, eu não vou gostar.
Vocês sabem que existe esse tipo de pessoa na internet, não preciso dar nome às bois ou mostrar exemplos aqui, porque eu acho que todo mundo já se deparou com isso por aí, vocês sabem do que eu tô falando. Não estou falando de criticar obras que todo mundo gostou, que todo mundo odiou, enfim, independente disso, criticar obras a partir da sua percepção, tá tudo bem. A minha questão é com pessoas que de fato parece que elas fazem um esforço muito grande para não gostar de filmes, não gostar de cinema e parece que nada nunca é bom o suficiente. E esse tipo de pessoa também acaba caindo naquele estereótipo do cinéfilo. Então é mais um ponto que muitas vezes faz com que as pessoas tenham essa imagem deturpada do que é a cinefilia, porque vê exemplos como esse e acha que todo mundo é desse jeito, quando na verdade é uma minoria das pessoas que se dizem cinéfilas ou que são cinéfilas mesmo que não digam que são assim, não se auto-intitulem. A grande maioria com certeza não é desse jeito, mas quem é barulhento ou chato o suficiente normalmente é quem é visto. E aí a gente tem um outro ponto que ele abarca essa questão da internet, mas ele vem mais historicamente dos ambientes onde a cinefilia e o cinéfilo foi difundido e que tem muito esse fator do elitismo. Então a gente tem muito a cinefilia ligada a esses ambientes fechados, sejam cinematecas, cineclubes, academias, crítica cinematográfica, que tem ali as suas academias, os seus clubinhos também. Então, eu, enquanto pessoa que estive numa faculdade de cinema e, consequentemente, frequentei esse tipo de espaço também durante a minha formação, seja por, enfim, ser bom estar envolvida nesses ambientes, ter o famoso networking, ou por ter interesse mesmo em participar desses ambientes de discussão, de conversa, de exibição, posso confirmar para vocês que, de fato, são ambientes muito elitistas, principalmente quando a gente vai para centros, eixos ali, São Paulo, Rio de Janeiro, esses grandes centros, de fato são ambientes historicamente perpetuados de uma forma elitista para pessoas de determinada classe que têm esse acesso ao cinema, por mais que muitos desses espaços sejam gratuitos ou sejam abertos a um público maior, normalmente vão se criando essas patotas ali, seja das academias de cinema, de pessoas que são de cursos de cinema e que vão ali se aglutinando nesses grupinhos. Isso existe de fato e eu fico muito triste em ver esse espaço sendo replicado na internet, que deveria ser um espaço um pouco mais democrático de acesso ao cinema, de permitir que pessoas que historicamente não têm acesso a esses espaços elitizados aí da vida real que a gente tem, tivessem esse acesso e esse espaço na internet, mas aparentemente a gente acaba reproduzindo muitas vezes esse mesmo elitismo e essa mesma lógica de uma exclusividade e de um clube do bolinha ali que tem acesso a esses lugares e essas discussões. E falando em Clube do Bolinha, também tem a questão de gênero, que eu acho que não pode ser ignorada, também a questão racial nesse sentido. Esses espaços, eles não são simplesmente elitizados por uma questão de classe, mas muito essa coisa de pessoas brancas que estão nessa elite, de homens, muitas vezes, que se sentem muito mais nesse direito de ser um cinéfilo. Então, muito do meu problema lá atrás, que eu falei pra vocês sobre me identificar enquanto cinéfila, quando eu comecei a adentrar esse mundo, entrei na faculdade e tudo mais, era porque existia essa imagem também que o cinéfilo é esse homem branco, normalmente cis, que se coloca nessa posição de superioridade para falar sobre cinema. Então, a imagem do cinéfilo é muito mais relacionada ao homem do que à mulher. Muitas mulheres, inclusive, têm dificuldade em falar sobre cinema na internet, criar conteúdo sobre isso, até comentar em canais, em espaços de discussão sobre, porque também é um espaço muito masculino, muito masculinista ainda hoje em dia. Eu espero que eu seja uma pessoa que consiga mudar um pouco isso para o bem, mas é importante notar que existe essa questão de gênero também e não pode ser ignorada. Mas tá, Bruna, será que tem alguma coisa que a gente possa fazer nesse sentido? Será que a gente pode resgatar essa imagem do cinéfilo ou a cinefilia de alguma forma? Eu acho que sim, acho que também não tá tudo perdido, assim, esse vídeo também é meio que um desabafo, assim, sobre essas coisas que vão me irritando ao longo do tempo e que eu sei que causam prejuízos para a nossa imagem online. Eu acho que um dos principais pontos é focar no prazer e no encanto que você tem pelo cinema e menos na produtividade. Eu acho
Acho que a gente tem que começar por aí. Tire essa imagem da sua cabeça de que você tem que ser produtivo assistindo filmes ou que você tem que performar uma certa cinefilia, quando na verdade, primeiro de tudo, você tem que encontrar o seu prazer com o cinema, as coisas que te encantam, que te fascinam, que te causam interesse de ir atrás, de explorar e de conhecer, para depois você pensar em outras coisas e se aprofundar. Não existe um kit obrigatório para cinéfilo, cada trajetória começa em um lugar e cada lugar desses é totalmente válido, independente se você começou a assistir filmes e se interessar por cinema assistindo o blockbuster do Steven Spielberg ou assistindo Tarantino, Christopher Nolan, enfim, qualquer uma dessas coisas, para depois você mais à frente ir conhecendo diretores ao redor deles, diretores que inspiraram eles de alguma forma, para ir fazendo a sua trajetória, construindo o seu processo de cinefilia. Ser um cinéfilo é um processo de construção, não é algo que da noite pro dia aconteceu ou tem um ponto de chegada que você vai se tornar de fato um cinéfilo comprovado com uma carteirinha. Isso não existe, não vai acontecer. Mas é um processo de construção contínuo, então cada vez mais você vai explorando novas coisas, vai entendendo o que funciona para você, o que não funciona, o que você gosta, o que você não gosta, mas mesmo assim se propõe a assistir, discutir, debater, criticar, estudar. Eu acho que passa muito sobre isso também, de conseguir superar um pouco o próprio gosto pessoal e assistir as coisas às vezes pela questão da linguagem cinematográfica, da narrativa ou de um contexto histórico e conseguir assistir filmes que muitas vezes não te agradam necessariamente, mas que você entende como importantes e que você sabe que vão te ajudar a entender essa linguagem um pouco mais a fundo. E se a sua trajetória já começou há muito tempo atrás e você já está muito mais avançado, já está assistindo coisas que a maioria das pessoas não assiste ou não conhece, acho que se colocar numa posição de incentivar a curiosidade do outro, incentivar que as pessoas conheçam, ao invés de criar essas barreiras e essas coisas exclusivas e fechadas e fazer com que outras pessoas não tenham acesso a esse conhecimento ou condenar pessoas que tentam ir atrás desse conhecimento que só você tem, só você pode ter. Acho que essa é uma postura que eu realmente queria desincentivar que as pessoas tenham. É inevitável, acho que vai muito de personalidade também, de experiência pessoal, mas se eu pudesse ser uma pessoa que te diga para não ser essa pessoa chata na internet, estou aqui para tentar te desincentivar a fazer esse tipo de coisa. E acho que um ponto muito importante é não perder essa dimensão afetiva da cinefilia. Como eu falei para vocês, ela passa um pouco por dois processos ou dois aspectos principais, que é o do afeto, da paixão, do amor pelo cinema e pelos filmes, e o aspecto mais reflexivo, crítico, de aprofundamento, de compreensão e memória da linguagem do cinema e da história do cinema. Mas não perca essa questão afetiva, de você gostar de ver um filme, de você assistir um filme realmente pelo prazer de ver, pelo encanto com o cinema. Não perca isso, isso é um aspecto fundamental da cinefilia e que sem isso, de fato, fica meio que sem propósito você assistir filmes. E promova espaços acolhedores até onde você conseguir, então tente ter discussões saudáveis com as pessoas. Acho que não precisa todo mundo concordar com o outro sobre tudo, até porque isso seria muito chato, mas seja respeitoso e também acolhedor com pessoas que estão começando essa trajetória agora, que tem esse interesse, inclusive, muito parecido com o seu, sabe? Não entra na minha cabeça, tipo, tu querer ser opressivo ou rejeitar alguém que tem essa mesma curiosidade que você sobre o cinema, que gosta de filmes também. Você poderia estar tendo uma conversa, uma relação, uma amizade com uma pessoa que se interessa por coisas parecidas com você, mas não, você escolhe se colocar numa posição de superioridade nesse pedestal. Então, se eu puder dar esse conselho, seja uma pessoa um pouco mais legal na internet, que com certeza isso vai te trazer frutos mais positivos do que negativos. Basicamente é um pouco isso que eu penso, assim, quando eu vou parar para falar e pensar sobre esse assunto. Não sei qual que é a percepção de vocês em relação a isso, se vocês já tiveram experiências negativas e positivas com o cinéfilo aí da internet, mas queria que vocês deixassem nos comentários aí experiências, o que vocês acham sobre, né? Qual que é a opinião de vocês sobre também. Eu tento ser uma pessoa aqui que é oposta a essa toxicidade, a esse elitismo do cinema. Eu acho que não serve a propósito nenhum, ou pelo menos ao propósito do que eu acredito enquanto cinema, enquanto a experiência cinematográfica e o que isso deveria ser, e como as pessoas deveriam ter acesso e como a gente pode democratizar esse acesso ao cinema. Eu sou
uma pessoa que tem uma percepção talvez diferente de algumas outras, então eu tento agir aqui com uma certa positividade, não uma positividade tóxica, mas falar principalmente das coisas que eu gosto, que me encantam, que eu admiro. Vou falar aqui eventualmente no canal sobre coisas que eu não gosto também, é inevitável, mas eu tento sempre que eu posso não só focar nas coisas que eu gosto, mas apresentar o que eu acho que pode ser interessante para vocês também e criar esse ambiente aqui de conversa e de um ambiente acolhedor e que você possa se sentir confortável para dar suas opiniões e ter um espaço para discutir e conversar sobre cinema com outras pessoas que também têm esse interesse. Se aproxime do cinema pelo prazer, não deixe que ambientes e pessoas tóxicas te afastem disso. A cinefilia é uma coisa que pode ser sim positiva, não deixe que esses estereótipos imaginários entrem na sua cabeça, mas tente ser a pessoa que vai ser diferente desse estereótipo, então caso você veja isso sendo perpetuado por aí. Essa é a conversa que eu queria ter com vocês hoje. Talvez eu traga algum outro vídeo falando um pouco mais sobre esse assunto, entrando em alguns outros pontos específicos, como a questão do Letterboxd ali que eu mencionei. Não esquece de se inscrever no canal e deixar um like aí para me ajudar também. Principalmente deixe seu comentário com a sua opinião sobre esse tema e o que você tem de experiência enquanto cinéfilo, enquanto cinéfila. Tchau, tchau e até a próxima.